Olá a todos, bem-vindos ao canal de Esportes Mecânicos. Sou Nicolas e hoje apresento a vocês este novo Hyundai Tucson. Vamos dar uma volta completa no Toyota Corolla 2021 híbrido e fazer um pequeno passeio na estrada, como de costume. E realmente ver o que isso dá. Começamos pelo exterior, começamos pela frente. E a primeira coisa que realmente define este carro são essas pequenas luzes aqui integradas à grade. Isso é uma primeira mundial ter integrado luzes LED em uma grade e quando estão apagadas, dá um efeito de espelho. Então aqui estão acesas e aqui estão apagadas. E realmente dá o efeito de extensão desta grade aqui quando o carro está estacionado assim. E uma vez que você liga o motor, temos esses LEDs aqui que acendem e eu acho isso realmente muito bonito e eficaz. Graças a isso, teremos realmente um carro que se destaca dos outros e isso dá um caráter muito próprio. Houve realmente uma bela evolução que foi feita desde o antigo Tucson comparado ao novo. Então toda a gama Hyundai está se renovando e dando um estilo muito mais jovem e este é realmente o caso para a grade. Temos realmente esta forma aqui que se repete um pouco por toda parte nesta grade dianteira com o grande logotipo Hyundai aqui com uma pequena câmera integrada discretamente neste lugar. Então teremos aqui esta segunda parte, então com uma bela linha aqui que parece retomar um pouco este lado cromado espelho que encontraremos que fará a volta e depois para ventilar e aqui os sensores de proximidade para os auxílios à condução e especialmente o regulador adaptativo. Em seguida, outra lâmina está aqui, uma parte um pouco mais dura da mesma cor que realmente dá uma frente que é muito legal e realmente muito agressiva. Quando subimos um pouco, bem, veremos este capô com suas linhas que partem daqui e que terminam no capô da mesma forma. Nesta que se integra, que parte cada vez da base da grade, é realmente isso, dá um lado. É bom também da mesma forma, muito agressivo e muito moderno para este carro sob o capô. Então teremos várias motorizações disponíveis que irão da gasolina ao diesel, ao híbrido, até ao híbrido recarregável. Teremos a escolha de 136 cavalos, seja 150 ou 230, como temos hoje nesta versão híbrida. Os motores serão de 1.6 litros com micro-hibridizações de 48,5 funcionando como um grande sistema start-stop. Hoje testamos a versão híbrida, que considero o melhor compromisso. O híbrido recarregável chegará em breve. E neste veículo teremos um tanque de 52 litros. E uma coisa boa é que os piscas estão aqui com um lembrete no espelho retrovisor e que os LEDs aqui não se apagam quando ativamos os piscas. No lado, teremos como na frente linhas realmente futuristas e linhas ultra tensas. Então teremos aqui o que realmente lembra o lado veículo utilitário esportivo, um pouco 4x4 com arcos de plástico e linhas, como podemos ver. Linha aqui, linha forte lá, isso desce. Essa linha aqui para aqui, que termina aqui, em forma de triângulo. Outra que começa aqui, outra que cruza aqui, as linhas daqui, depois o mesmo da porta, o comprimento que realmente começa na parte de trás e quase circunda o carro com uma pequena interrupção aqui e recomeça neste ponto em uma saliência. Temos realmente algo atípico e isso é bom porque realmente dá muito caráter a este carro. E então temos todas essas linhas aqui cortadas com um estilete e temos uma pequena linha aqui que é um pouco curvada, e que termina nesta marca aqui, com o mesmo padrão de linhas muito tensas no interior. Temos essa moldura aqui, que se integra maravilhosamente bem no espelho retrovisor, com o repetidor de pisca aqui, e que vai até o topo. As barras de teto também são pintadas de preto neste modelo, o que acho muito bonito. Os pilares da porta pintados de preto aqui, bem legal. As maçanetas do pequeno frigorífico, com aqui, algo para trancar o veículo pressionando o pequeno botão. Nas rodas temos jantes de 19 polegadas bem simpáticas. Então, as 19 polegadas são bonitas, mas tornam o carro um pouco menos confortável. E poderemos escolher de 17 a 19 polegadas. O novo Tucson terá 4,50 metros de comprimento e 1,86 metros de largura. 1,65 metros de altura. Tudo isso para um peso de cerca de 1.750 kg nesta versão híbrida. Na parte traseira, então aqui, teremos nossa tampa para colocar gasolina, então sem chumbo nesta versão híbrida. E a traseira, como a frente e os lados, bem, sempre com linhas super tensas. Seu concorrente claramente é o Peugeot 3008, que tem realmente um estilo bem afirmado, e ele, bem, é ainda superior a isso. Aqui temos realmente todas as características que se afirmam do início ao fim do carro.
Então temos este grande aerofólio aqui que termina bem este belo veículo utilitário, esportivo aqui, com um vidro bastante inclinado, o grande logo Hyundai neste local, e o que também notamos é a assinatura luminosa que encontramos em muitos carros premium, como os Audi, os Porsche. Isso lembra justamente O topo de linha com uma faixa luminosa que vai realmente de uma ponta à outra do carro. Aqui encontraremos esses dois enormes presas, então eles são bastante grandes, do tamanho de uma mão, que serão os freios, e os indicadores de direção serão localizados bem aqui, então isso será realmente para a visibilidade noturna quando frearmos. Serão esses dois aqui que acenderão mais forte. Encontraremos atrás as inscrições. Então, o Hyundai Tucson híbrido aqui está anotado para lembrar na parte de trás, caso contrário. Câmera de ré, aqui também teremos nas laterais. Sob os espelhos retrovisores aqui, duas câmeras também de cada lado, e isso você verá no interior, pequena surpresa. Essas câmeras fazem algo a mais para choques de plástico neste local e aqui, e o mesmo com os radares integrados e o escapamento aqui com uma saída dupla neste local. Então dissemos os indicadores de direção aqui, e com as luzes de ré também teremos um bip-bip para alertar as pessoas do lado de fora quando você está dando ré. Isso é bom para a segurança. Também temos um porta-malas com abertura automática, e o porta-malas você terá 620 litros de carga no interior até 1.800 litros o porta-malas. Então, você tem um piso plano. A partir do limiar de carga, aqui você pode ter ainda mais espaço de armazenamento abaixo. E lá, por exemplo, temos um grande guarda-chuva com o kit antifuro, com o pequeno compressor e outros ainda. Teremos um pouco de espaço no fundo e poderemos ter o piso que se coloca em 2 níveis neste local, no interior do porta-malas. Então tenho aqui pequenas presilhas para prender redes aqui. Tenho algo para puxar e dobrar os assentos muito facilmente dos dois lados. Então esta parte que dobra os dois assentos da direita e esta parte que dobra o da esquerda. E no final, realmente há muito espaço na parte de trás. Teremos 3 lugares reais. E é realmente muito fácil de acessar. Não caímos no carro. Não precisamos escalar uma vez a porta fechada, e bem honestamente já caímos nesta bela estofamento, aqui em couro hoje, com este lado branco, creme um pouco cinza, que eu acho realmente muito bonito. Então, a primeira coisa é que temos a impressão de estar em um sofá. Então, eu não sei se você vê minha posição, eu estou bem para trás, e isso me faz imediatamente aproveitar este grande teto panorâmico. Eu posso colocar assim e olhar para o céu, honestamente. Se você adora olhar para as nuvens, então você está servido. Bom, este assento está bem inclinado, mas cuidado, podemos vê-lo até muito direito, assim, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições, o assento traseiro em 10 posições. Você já viu isso em um carro? Eu raramente vi isso em um UV. Muitas vezes é 1 ou 2. Bom, o banco aqui é enorme e eu estou super feliz porque realmente vai até atrás dos meus joelhos. E isso é ótimo para poder descansar bem as pernas sob o assento na frente. Eu tenho espaço para os meus pés e no final, então eu sou 1,80 m. O assento está ajustado para mim. E olhe, ainda tenho bastante espaço. E, no entanto, eu inclino um pouco para trás este aqui. Então, em termos disso, eu estaria realmente bem do lado. Eu tenho uma pequena cortina aqui, então você tem que ser bastante preciso. Não é necessariamente o mais prático para colocar, mas de qualquer forma, está lá para o verão, é muito prático. Se você não quer estar ao sol ou tirar uma soneca, estaremos bem atrás neste local. Eu tenho um pequeno LED bem aqui e uma alça que eu posso segurar. Aqui temos belos acabamentos, francamente, nível de acabamento aqui neste carro, e eu realmente não tenho muito a dizer. E nível de investimento do designer. O cara se deu o que olha, temos um material diferente aqui, outro aqui, uma faixa, um aqui um pouco preto, laqueado, voltamos para plástico, tecido branco com um tipo de plástico espumado. Outro plástico, a alça preto, laqueado, neste local temos a janela aqui para ter o assento aquecido, então para os 2 assentos em 2 posições. E então um pouco de couro e um grande porta-copos neste local, poderemos colocar uma pequena garrafa de 50 centilitros. Francamente, o que mais pedir? Neste novo Tessano, eu acho que é um dos SUVs desta faixa que realmente fez mais esforço neste carro na parte de trás. Então temos acesso aos assentos de couro, mais uma parte de plástico com redes para guardar o que você quiser.
E então redes bastante extensíveis, poderemos guardar muitas coisas. Ar-condicionado prisioneiro, então podemos ajustar a temperatura na parte de trás, temos uma pequena saída de ar aqui um pouco mais abaixo, teremos duas portas USB para recarregar o que você quiser. E primeira coisa, então eu nunca tinha visto isso antes, aqui eu tenho um pequeno botão para avançar ou recuar, e bem, o assento que está neste local, então se eu quiser abaixá-lo bem, eu posso abaixá-lo. Então isso pode permitir que eu faça isso quando eu sou o motorista, ou se eu estou na parte de trás, e bem para poder avançar ou recuar o assento da pessoa na frente. Então avançamos, recuamos e podemos incliná-lo no meio aqui, no corredor central, com 2 porta-copos, então todo em couro, como o estofamento bem colocado bastante alto, e no final estamos realmente muito bem instalado na parte de trás deste veículo. E como eu disse, podemos ter 10 posições de inclinação. Eu gosto de estar atrás assim, especialmente quando sou passageiro na parte de trás de um veículo. O lugar do meio é francamente, imediatamente, muito confortável. Igual, temos espaço aqui no encosto, então o corredor não é necessariamente o mais macio. Ainda podemos fazer muitas viagens com ele e temos uma bela vista, especialmente este interior que é super moderno e igual então todo aberto. Então, e olha, aqui eu coloco o mais reto possível ainda. Tenho tudo isso até o teto de vidro, isso realmente me deixa com muito espaço e igual aqui eu estou super bem. Eu tenho uma ótima visibilidade e aqui eu realmente não me sinto apertado em algo fechado, a luz entrando de todos os lugares e além disso. E ainda assim, temos as janelas traseiras com vidros escurecidos, então no final realmente não é ruim, teremos que buscar o cinto aqui no topo que estará de pé. Então para guardá-la, teremos que colocá-la de volta em seu pequeno espaço. Nós aprendemos assim e pronto, ela se reposicionamos onde, claro, teremos fixações isofixas nos 2 assentos traseiros aqui. No topo desses assentos, a vantagem é o pequeno couro perfurado. Então, para o verão, é ainda menos quente do que um couro totalmente cheio. Belas decorações feitas aqui, graças a esses pequenos pontos que dão algo realmente muito trabalhado. Parabéns, Hyundai, sinceramente, parabéns, vocês fizeram um bom trabalho. Vamos passar para a frente do veículo. Quando entro, super fácil, e meu assento avança quando ligo o carro. Então, toda vez que você desliga o contato ou abre a porta, veja meu assento se ajusta na posição correta e volta toda vez que fecho a porta para me colocar na posição de condução que eu prefiro. Isso é muito prático para entrar e sair do veículo quando chegamos aqui, sinceramente. Uau! O mesmo com este interior branco. Eu adoro quando é luminoso. Eu gosto. Realmente dá um bom humor e acho muito agradável. Então, quando entramos, realmente temos a impressão de estar em um carro um pouco americano. Então, com aqui, lá, todo o túnel central, que é bastante alto, com este apoio de braço que está aqui. Então não podemos ajustar. E o outro lado o mesmo, temos bastante espaço para apoiar os cotovelos. E isso é realmente algo muito legal. Encontramos este volante aqui com 4 ramos. Então, com o meio aqui, que está vazio, e uma boa aderência. Então, um volante bastante espesso, não muito fino, com um couro que é bastante agradável ao toque, um pouco acolchoado no interior. Então é uma boa sensação quando temos na mão. Vamos começar pela esquerda e vamos girar assim. Então à esquerda o mesmo. Então, como na traseira, diferentes materiais usados, então plásticos acolchoados, plásticos muito bons, um tipo de plástico um pouco com uma pele. Voltamos então com pequenas varas aqui, estilo alumínio, preto no lado aqui, temos a memorização dos assentos, muito legal ter isso lá. Então voltamos para um pequeno toque de tecido. Então, o mesmo que faz a volta aqui do habitáculo, assim como na verdade, tudo o que vamos ver neste carro, tudo faz a volta. E são linhas que são realmente muito agradáveis. Então, voltamos para este plástico, acolchoado, cor creme, branco cinza. Eu não sei exatamente descrever a cor. Então, que encontraremos em toda a parte inferior aqui, então, que fará toda a volta neste lugar. Então, a alça estilo alumínio. Então, voltamos para uma alça aqui, então em laca preta, com os ajustes dos espelhos, travamento do carro, as janelas e a alça para fechar a porta. Então, voltamos para uma área em couro preto. Então, a parte inferior em plástico, com bolsos vazios. E colocar aqui uma garrafa. Teremos os alto-falantes Krell nesta versão com um som que é realmente muito legal. Eu não conhecia essa marca e no final eu sinceramente não estou decepcionado.
Um pouco mais à esquerda, teremos o ajuste da altura dos faróis para cobrir o porta-malas neste lugar e desativar ou reativar o SP. Teremos então esta tela aqui, então super atípica sem viseira, uma tela de 10,25 polegadas, que encontraremos aqui também uma tela de 10,25 polegadas. Então teremos todas as informações atrás do volante. Então olhamos através do volante aqui com esta tela que podemos personalizar com vários tipos de medidores. Então à esquerda poderemos ver os quilômetros por hora e à direita o que está acontecendo no nível do pedal do acelerador com a carga, o modo eco, etc. Podemos personalizar graças a esta tela aqui. Então iremos nos menus aqui, veículo, e poderemos personalizar neste momento graças ao painel de instrumentos. Escolheremos o tema de acordo com os modos de condução. Temos 2 modos neste carro que veremos logo aqui. Então temos o clássico A, o clássico B, o clássico 100 e o modo cubo. O modo cubo é bastante legal, é muito diferente de tudo que é feito no painel. Em seguida, teremos os comandos atrás. Os faróis automáticos serão ajustados à esquerda, os limpadores de para-brisa à direita e também teremos limpadores de para-brisa automáticos. Logo atrás teremos as pás. Assim, eu preciso falar sobre algo. Se eu ligar o meu pisca para a esquerda ou para a direita, bem, na tela que aparece aqui, veremos graças às câmeras que estão sob os espelhos retrovisores, então eu não sei como eles fizeram isso para não ter nenhuma distorção. A câmera que fornece a visão 360 dará uma visão da parte traseira no seu ponto cego, e isso é realmente algo extremamente útil. Então é um gadget, mas é realmente bom, pois ainda temos o alerta de ponto cego nos espelhos retrovisores, mas ter isso a mais é uma garantia de segurança adicional. E na frente do volante, no lado esquerdo, teremos o comando de voz. Pessoalmente, comando de voz eu nunca uso. Os modos para ter os modos na tela atrás. O som do volume e como mudar de rádio. Como atender o telefone e um botão favorito que você pode personalizar à direita. Isso é o que mais me interessa, um pequeno menu rolante para mudar as indicações atrás no painel de instrumentos e o regulador de velocidade. Regulador temos, regulador limitador, ajustamos a velocidade e podemos escolher. Também à esquerda, os menus que desejamos no fundo da tela, temos um pequeno botão aqui com um volante e 2 linhas nas laterais. Isso é para assistência de nível 2. Basicamente, o carro vai assumir o controle, claro que você terá que manter as mãos no volante, mas o carro vai se manter nas linhas e seguir o veículo à sua frente na velocidade que você solicitou. Ela vai desacelerar se necessário e vai fazer praticamente tudo e funciona muito bem. Além disso, temos o regulador automático, que se adapta à velocidade das placas. Então, da mesma forma, ativando aqui o volante, assim que estiver verde no painel com as linhas, ele indicará alto. Ele vai emitir um pequeno bip. Então veremos isso durante a condução. E depois podemos ajustar a distância desejada em relação aos veículos à frente. Isso é tudo sobre o volante. Em seguida, passamos para este lugar aqui. Temos então essa grande tela sensível ao toque de 18,25 polegadas, como temos atrás. Então suponho que seja a mesma, com uma definição muito boa, não veremos pixels nela. Temos um botão Home, que levará você ao sistema híbrido para informar quando o motor está funcionando, quando são as baterias, etc. A navegação, o mapa, o telefone, projeção do telefone, memos de voz, é bastante completo. Ar-condicionado, modo valet, que requer ativar o modo Blue Link, um modo silencioso para pacotes de ruído. O Blue Link permitirá acesso aos dados do carro pelo telefone e as configurações para ajustes. Configurações do veículo, reconhecimento de voz, exibição geral, etc. Então tudo isso estará neste local. Teremos então aqui um painel sensível nesta parte dura, atalhos em vez de tocar aqui. Então com mapas, navegação, um botão favorito. Para mudar as músicas, o rádio, as mídias e as configurações do carro abaixo, teremos a parte de climatização. Então temos o bisão para a frente, cada um escolherá do seu lado. Depois temos um pequeno botão, isso eu acho ótimo, apenas motorista. Isso significa que será apenas para a pessoa que está dirigindo. Você poderá ter suas configurações neste local. Em seguida, teremos, é claro, tudo o que são embaçamentos, como desligar o ar-condicionado, as velocidades e outros. Então, também há outro modo aqui, chama-se difuso, e isso vai espalhar o ar de uma maneira diferente do que apenas os ventiladores e será um pouco mais agradável na cabine.
Abaixo, temos um grande espaço aqui para colocar seu telefone ou muitas outras coisas, com um local para conectar o cabo USB aqui. Então teremos duas portas USB aqui, uma porta USB para conectar o Android Auto ou o Apple CarPlay e uma porta USB para... Ao recarregar, teremos um carregador por indução e uma tomada de 12 volts, tipo acendedor de cigarros de 180W. E aqui nós realmente temos bastante espaço aqui. Um pouco acima, subimos. Ventilação e aquecimento dos assentos em 3 posições cada. O pequeno toque de volante aquecido é o que eu adoro. É inverno no momento. Minha função favorita nos carros é o volante aquecido. Uma ajuda para descidas de ladeira, então ele vai limitar a sua velocidade se você fizer um pouco de todo o terreno. Os bips de estacionamento. As câmeras aqui permitem uma visão de 360 graus ao redor do veículo. E, à direita, assento aquecido e ventilado para o passageiro. Subindo, temos os modos de condução, então teremos 2 modos de condução. Neste carro, o modo Eco e o modo Esportivo. Então, o seletor de marchas, então temos o modo estacionamento, o botão aqui, o modo Ré para recuar, o modo N e o modo 500. Para dirigir, não teremos o modo B. Neste carro, acho um pouco lamentável para um híbrido. Depois 2 grandes porta-copos bem aqui abaixo, o freio de estacionamento, então puxamos para ativá-lo e empurramos para baixo para desativá-lo. E o auto-hold isso permite que você solte o freio quando está parado em um sinal. O carro permanecerá estacionado até que você acelere. Depois um grande compartimento aqui, onde realmente há bastante espaço, podemos colocar pelo menos 4 garrafas de 50 centilitros. Em pé, desta maneira, você não falou sobre os assentos ainda. Os assentos super confortáveis, somos muito bem apoiados, então temos uma bela elevação aqui, o enchimento nas laterais, então, sinceramente, um bom suporte, o apoio de cabeça aqui, que é agradável, que podemos ajustar em altura também em muitas pequenas posições, as telas estão realmente muito próximas, e então teremos os ajustes no lado esquerdo, na parte inferior do assento, então subir, e é isso, podemos fazer tudo neste lugar. E poderemos memorizar, então aqui temos um assento ventilado e aquecido, uma pena que ele não esteja aqui. Minha sensação teria sido ainda um grande pequeno plus, e isso seria nem um toque de premium adicional. Bom, bem, resta apenas dar uma volta e ver o que esse novo Tucson híbrido dá. Então vamos dar uma pequena volta com este Tucson, vamos ver o que dá com este modo híbrido, como ele dirige, qual é o seu comportamento, se é confortável ou não, vamos lá. Então, pé no freio, início do motor aqui, a pequena recepção Hyundai, carro amaldiçoado pronto para a condução. Então, isso anuncia, já que não há nenhum ruído, não ouvimos o motor ligar, já que é um híbrido. Está lá, e a vantagem é o conforto do híbrido, é que não há som, pode rodar totalmente elétrico também. Então, pé no freio. Dirija sábado que estou dirigindo, que posso dirigir, posso desativar o freio de mão aqui, se eu ativei manualmente, ou então ele pode também se desativar automaticamente. A direção. E aí eu parto para o elétrico. Então tenho uma pequena indicação. E aqui então que indica IV em verde, quando o veículo dirige em elétrico. E aí estamos rodando apenas nos motores elétricos. Então eu posso ter as informações. Então quando eu faço aqui o modo híbrido e tenho as informações que aparecem aqui, então a bateria, a porcentagem restante. Então a bateria eu sei em 2 lugares, seja aqui neste menu, seja aqui no fundo do contador, então sob o tacômetro que me dá um nível, mas em nenhum momento eu tenho uma quilometragem exibida para saber ou se eu posso fazer tanto ou tantos quilômetros em elétrico. À esquerda eu tenho o medidor de gasolina que me dará 80% do tanque e isso me indica 602 quilômetros. Até agora bem aqui, você tem a média que eu fiz, 6,1 litros na realidade, tendo zerado um pouco mais cedo aqui. É porque então eu estava rodando, etc. Eu estava entre 5,5 e 5,6 litros por 100 quilômetros. Então aqui, por exemplo, o motor voltou a funcionar. E bem, eu não vi nenhuma diferença. E a baixa velocidade. E bem, isso será realmente muito confortável e ainda bem isolado. De qualquer forma, não ouvimos o motor de todo, toda vez que eu solto o pedal do acelerador, que ainda tem bastante bateria, ou que eu freio. E bem vemos aqui que são as rodas que recarregam. Graças às rodas que acionam o motor recarrega as baterias. E na parada, claro, silêncio, eu reinicio em elétrico e aí está. O motor reinicia. Então no nível do pedal ou outra coisa é imperceptível.
só podemos ouvi-lo se não tivermos música e nada de tudo, e que realmente queremos prestar muita atenção, o pisca. Então, aí está, eu não sei se você vê isso aqui, isso é a pequena surpresa do chefe. Quando eu coloco meu pisca à esquerda, no círculo à esquerda, aqui bem, eu vou ter o que eu deveria ver aqui mais um pouco mais no ângulo morto. Olha, aí vemos o carro que passa, e isso é realmente excelente. Se eu coloco meu pisca à direita, e bem, é o contorno à direita que vai me mostrar isso, e então as informações que estão nesses círculos e bem são anotadas em digital no topo neste momento. Então isso é realmente um pequeno plus muito prático quando estamos no trânsito ou outros e que mudamos muito de voz, como por exemplo no periférico parisiense. Ontem isso foi muito útil para mim. Então o tempo todo não é necessariamente muito útil, mas aí está. No nível da direção, temos uma direção que é bem assistida, que é a não muito leve. Sabemos mais ou menos o meu nome é do carro, há uma pequena zona neutra aqui, mas se não, em uma direção que é ainda bastante agradável, é agradável de dirigir. Então, na cidade, aí estamos a 50 km por hora, então a bateria estava um pouco fraca, então está rodando com o motor térmico, mas podemos rodar até 80 ou 90 em full elétrico também. Então aí estou no modo Eco. Haverá dois modos neste carro, seja o modo Eco, seja o modo Sport. Então toda vez que eu solto, lá, retorno em elétrico, e quando eu acelero novamente é o modo elétrico que retoma. Se você não tem o pé pesado e realmente tem uma condução suave e flexível, bem, você poderá permanecer no modo elétrico lá, por exemplo. Então eu acelero, estou a 60, sempre em elétrico e ouça. Temos uma ótima insonorização. Muito pouco ruído de rolamento e estou chegando a 70 km por hora, sempre em elétrico, e da mesma forma é super confortável em elétrico total, o carro está bom, é a suspensão que filtra muito bem, é muito confortável, é realmente muito suave. E ainda assim, e hoje temos rodas de 19 polegadas e poderia ser ainda mais confortável se você optar por rodas de 17 ou 18 polegadas. Então o carro se vira sozinho, basicamente você tem que deixá-lo fazer. É ele quem gerencia o modo híbrido, não podemos forçar o modo elétrico, então não há nenhum botão para isso, é o carro que vai realmente gerenciar por si mesmo. Então agora estou voltando para a cidade, ele deu uma pequena partida, recarregou um pouco as baterias para poder me lançar um pouco em elétrico. E agora, portanto, é a mesma coisa, retorno ao elétrico. Francamente, o híbrido para mim é realmente o melhor compromisso na hora atual. Doda novamente. E aí, achamos estes assentos muito confortáveis, estamos bem acomodados. Este novo Tucson é uma ótima surpresa. Vamos dar uma volta na rodovia. Ver como se comporta também em via rápida. Então vamos ver. Então na aceleração aqui, eu permaneço no modo Eco. Temos ainda 230 cavalos, temos um carro que retoma bastante bem, sobe bastante alto nas rotações, então a nível de aderência aqui na curva boa coisa. Então carro, como eu disse, bastante flexível, então ele se move um pouco e se eu acelerar novamente, então quando colocamos a potência, facilmente chegamos a 90 km por hora. Então o dispositivo é muito útil aqui para ter todos esses auxílios de condução. E agora vou colocar o regulador, tenho minhas informações de ponto cego nos espelhos, muito prático. E aí, se eu me desviar, tenho o som que me avisa, cuidado com os pontos cegos. Então, hop. O volante automático, tenho todos os meus pequenos cursores que estão no verde, então a manutenção nas linhas está no verde. O volante no verde, você tem 90 km por hora e pronto, o carro dirige sozinho. Eu me deixo levar, e isso é realmente muito agradável hoje em dia. Diga-me se você assiste aos meus vídeos. Você gosta dos auxílios de condução? Ou você prefere dirigir o tempo todo? Há um pouco de ruído de rolamento, mas caso contrário, temos uma muito boa insonorização no nível do veículo, realmente não temos ruído do vento ou algo assim e aproveitamos bastante. Agora vamos passar para 110 km por hora. O carro ainda está no modo econômico e gentilmente te leva lá com o regulador. Você só precisa mudar o valor que deseja e a 110 km por hora começamos a ter um pouco de ruído do vento ao redor da cabine, mas no final ainda é muito confortável. Aqui eu tenho o modo HDA com condução automática quando estamos na autoestrada. Isso funciona então a 110 a 98
e o carro normalmente vai passar sozinho a 110 km por hora. Ah, sim. Então teremos a leitura dos sinais na autoestrada. Assim que estivermos na autoestrada, o carro vai gerenciar entre 130, 110, 90. Ele fará isso por você. Então, se quisermos relançar isso, ele ainda vai muito bem com 230 cavalos e então, a 130 km por hora, começamos a ter um pouco mais de ruído do vento. Em termos de teto, um pouco dos retrovisores, no final, ainda é sempre bastante confortável. Acho que com um pouco de estrada, acostumamos-nos a isso. Mas realmente não é absurdo. E da mesma forma, uma condução sempre muito confortável, com os auxílios à condução e assentos nos quais realmente podemos fazer uma viagem muito longa sem problemas. O modo automático é que tínhamos que passar a 90, sinais de 70, bip. A cada vez que um pequeno bip, isso significa que ele se adapta e conhece a velocidade, e quando saímos da autoestrada, bem, então é a sua vez de voltar à velocidade permitida. Isso só funcionará na autoestrada. Também temos um pequeno modo esportivo. Aqui temos dois modos, Eco ou Sport. O modo Sport muda os medidores para um fundo de carbono e um pouco de vermelho. Vamos ver o que isso dá. Então, olhe, temos uma pequena rotatória. Eu gosto de testar rapidamente a estabilidade do carro em rotatórias. Assim, então, sentimos que temos um veículo um pouco pesado, mas ele se mantém bastante estável na estrada e na mudança de apoio. Então ele se move um pouco e quando eu acelero novamente, é bastante adequado. E lá dentro, sentimos que há cavalos de potência. Ainda assim, isso realmente se destaca bastante bem. 25, freio forte então. Estávamos em uma estrada um pouco escorregadia, mas freou muito bem. Temos um pedal muito progressivo. E se voltarmos um pouco para a caixa, para reagir, mas um carro ainda nos leva muito bem, também podemos brincar com as paletas. Temos muito pouco freio motor nessas caixas automáticas, mas sim, acelera bem. Então em terceira marcha, sim, acelera bem, uma boa estabilidade na estrada. Sempre filtra. Muito bem as anomalias, temos uma mudança de marcha que é bastante longa, mas no final, francamente, é bastante correto. Temos um bom desempenho e, aliás, vamos testar um pequeno 0 a 100. Então estamos no modo Sport, vamos lá, começamos um pouco aos 50, já estamos a 100, é bastante rápido. Você interesse, eu ficaria no canal e bem, então eu não toquei em nada. O veículo, e então eu não toquei em nada. O veículo parou logo atrás do outro, e então ele me diz para usar o botão ou o pedal. Então, mais ou, para reiniciar. Então, por exemplo, no sábado, o veículo avançou, afasta o pedal e o carro parte para seguir o veículo, o pedal, e o carro parte para seguir o veículo da frente, a limitação que eu pedi. Consegui dirigir a 110 km/h na autoestrada com o modo elétrico, o que é bom. O aparelho sempre a 50 com o modo totalmente elétrico. Ainda tenho metade da bateria e o motor inevitavelmente vai se reativar em algum momento. Agora digo ao carro para acelerar novamente. É uma pena que isso não funcione em todos os painéis do regulador automático. Isso só funciona na autoestrada. Seria um plus se funcionasse em todos os lugares. O carro reiniciou o motor térmico. Eu não senti isso de jeito nenhum. Eu não ouvi isso de jeito nenhum. Então, reativei o regulador para 90 km por hora e o servo roda. Então, em um consumo misto, se você não faz autoestrada, podemos girar em torno de 5,5 litros por 100 km, fazendo estrada a 90, 70. Um pouco de cidade, 5,5 são alcançáveis. Por outro lado, na autoestrada é difícil. Se não fizermos isso, pode subir bastante rápido. Pois, quando o carro está andando bem, recarrega um pouco a bateria. Nas minhas últimas informações, por exemplo, me dá uma média de 6,7. Então, tendo feito alguns 0 a 100, tendo feito um pouco de autoestrada a 110, 130, 6,7 é o que me colocou nos 100 km que fiz recentemente. O que ela vai gostar neste carro são justamente as pequenas acelerações, as frenagens, então todas essas fases de regeneração para as baterias e poder acelerar no modo elétrico, mas em qualquer caso
não consumirá mais do que uma versão a gasolina, isso é certo, e sempre terá esse conforto adicional. E bom ter esse pequeno modo elétrico que será ainda melhor do que a microhibridação de 48 volts, pois essa microhibridação apenas adicionará, portanto, recarga da bateria. Essa mini bateria de 48 volts, quando você vai desacelerar e colocar um grande start and stop para as grandes acelerações, você vai se ajudar um pouco, mas não funcionará de todo em full elétrico como essa versão híbrida. E lá e tudo em full elétrico como essa versão híbrida. E lá. Isso é muito prático, então eu aconselharia na cidade a usar o modo econômico, pois quando entramos no modo esporte, bem, o modo esporte é bastante nervoso. Então nas fases de aceleração, etc., é isso. O que pedimos é um modo esportivo, mas eu preferiria muito mais o modo econômico para uma condução diária. Então vamos estacionar bem aqui. Então, marcha a ré, eu tenho, claro, as câmeras de ré e as câmeras de 360 graus que vão me guiar. Então, como você pode ver aqui, temos todas as informações, mas não necessariamente o carro que manobra melhor, então realmente precisaremos antecipar tudo isso apenas antes. No entanto, as câmeras, em todo caso, a câmera traseira e a câmera frontal são de muito boa qualidade e estacionamento bom. Então, o que pensar deste novo Hyundai Tucson? Eu realmente apreciei o esforço que foi feito para tudo, como esses assentos muito bem acabados, o modo híbrido que funciona realmente bem, o modo elétrico que não podemos certamente ativar ou forçar, não como na Renault, onde isso sobe nas rotações para otimizar a faixa de recarga, faz menos barulho, é definitivamente mais agradável neste Tucson. Francamente, a concorrência realmente tem muito com que se preocupar, pois estamos realmente em uma estética que é moderna, que tem as tecnologias necessárias, todas as assistências à condução, francamente, muito confortável, né? Não vou encontrar grandes defeitos, talvez o seu pequeno consumo na autoestrada, mas de resto confortável, espaçoso, boa habitabilidade, ajustes para os assentos traseiros e dianteiros, este pequeno gadget, os ecrãs, então o belo ecrã tátil aqui, todas as ajudas à condução, as tomadas USB um pouco por todo lado, assento aquecido e os seus níveis de preço, estamos bem. Um dos híbridos assim a partir de cerca de 42 mil euros. Acho isso realmente legal. Então, isso é sem os descontos que você vai ter no concessionário. E francamente, em comparação com um 3008, não há realmente nenhuma razão para ir a Peugeot ou outros, que eu adoro o 3008. A vantagem do 3008, francamente, é a sua manobrabilidade e o seu muito bom chassi. Aqui eu não diria que temos um mau chassi, mas temos um carro que se move um pouco mais, mas que é um pouco mais confortável. Então isso também conta. Realmente depende do que você quer, mas para uma condução realmente tranquila, este será super top. Um pouco menos ágil, talvez tenha que se esforçar um pouco mais em lugares apertados, nas manobras, mas de resto, em termos de conforto, nada a dizer. Em termos de condução, bem, da mesma forma, muito bom para conduzir, é agradável, é suave e todas as ajudas compridas, francamente, muito agradável e fácil de acessar, e com o modo automático na autoestrada, isso é o que há mais frequentemente no Premium de alta gama. Então, é uma pena que seja apenas na autoestrada que não temos também, ao nível dos painéis, os pequenos gadgets, como os retrovisores, que se colocam os ângulos mortos no ecrã. Bem, isso é top. Câmara de 360, francamente tem tudo para agradar. Em qualquer caso, num bom nível de acabamento como este, eu recomendo a 100%. Francamente, não tenho nada de mal a dizer. Muito bom, você tenta. E bem, eu não estou desapontado. Em qualquer caso, você tenta ir bem. Eu não estou desapontado. Em qualquer caso, deste novo Tucson, espero que o vídeo tenha sido do seu agrado. Não hesite em dar um like se gostou, em se inscrever no canal. Tentamos de tudo neste canal, do híbrido ao super desportivo. Até breve. Tchau.